E aí galera, beleza? Como é que tá aí os estudos? Tranquilo? Pessoal, dia 13 de março agora de 2016 tivemos a prova do concurso para oficiais da carreira do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, correto? Essa prova ela teve uma repercussão muito grande, principalmente na parte de exatas, certo? Porque teve algumas questões que não tiveram gabarito, mudaram o gabarito, a resposta é uma e o gabarito era outra, né? E o canal Estude Mais decidiu ajudar vocês aí que fizeram, né? E que vão fazer a prova que vai ter agora nesse final de semana, né? Para soldado, nós decidimos ajudar vocês a tentar construir uma linha de raciocínio bem rápida, assim. Seria mais ou menos uma correção junto com uma revisão, beleza? A gente vai estar abordando aqui as três frentes: física, química e matemática, beleza? Então, se você gostar, compartilhe com a gente, se inscreva no nosso canal, beleza? Que você só vai estar ajudando a gente. Então, vamos começar a fazer os exercícios depois da vinheta. Então vamos lá, galera. Vamos fazer as questões de física aí da prova do Bombeiro de Minas Gerais que teve aí agora, né? Do concurso de bombeiros para oficial. A questão 1 já diz o seguinte, né? Utilizando a lente de uma luneta, João consegue projetar a imagem de seu celular na parede branca de seu quarto. Sobre a lente utilizada por João, é correto afirmar que... Pessoal, o que ele quer saber, de acordo com as alternativas, é se a lente é convergente, se a lente é divergente, né? Se a imagem é real, direita e invertida. O que a gente tem que saber é que em todas as vezes que estivermos tratando como uma luneta, né, a gente vai adotar que a luneta ela tem uma lente convergente, beleza? Ela tem este símbolo, certo? E ela é lente convergente. E por definição das lentes convergentes, a imagem a ser projetada, certo? Ela tem que ser uma imagem real, beleza? Ela não pode ser virtual para ser projetada em uma parede. Portanto, a gente já mata que é a letra C, né? A lente é convergente, pois a imagem ela é real. Pessoal que vai fazer também as outras provas aí, vale lembrar sobre a lente divergente, certo? A lente divergente, ela tem este aspecto aqui, beleza? E eu destaquei essas três letras aqui, ó, D, V e o T, de divergente, DVT. O que é esse DVT? DVT eu coloquei para eu decorar, né, tanto eu quanto quem quer aprender, sobre o que é projetado de acordo com essa lente, né? Então, D vai ser direita, certo? Quer dizer que a imagem ela não vai inverter, não vai ficar de cabeça para baixo, certo? O V significa que toda a imagem da lente divergente ela será virtual, tranquilo? E o T, eu não achei outro termo, então coloquei tampinha, beleza? Esse tampinha significa que a imagem ela é menor do que o objeto que quer ser projetado, beleza? Essa foi a primeira questão, tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Um experimento muito conhecido no estudo da constituição da matéria é o de Rutherford, no qual um feixe de partículas alfa incide sobre uma fina lâmina de ouro. Nesse experimento, nota-se que ao bombardear a lâmina com tais partículas, grande parte delas atravessa a lâmina de ouro e uma parte pequena é desviada. Com esse experimento é possível concluir. Pessoal, o experimento é o seguinte, né? Esse bombardeamento aqui de alfa no núcleo, certo? Na verdade era no átomo. Fazia com que parte dos átomos atravessassem diretamente. Isso ele concluiu que o quê? Que existe um grande espaço vazio no átomo, quando passava diretamente, não mudava sua trajetória. O que ele também concluiu? Que quando ele batia em um pequeno ponto e desviava, ele via que havia uma força de repulsão, certo? Sabendo que o alfa ele é positivo, força de repulsão ele dar-se-á como? Quando a carga for igual, né? Então, se
o alfa é positivo e este ponto repeliu, significa que ele também era positivo. E esse pequeno ponto no átomo, o Rutherford chamou de quê? De núcleo, né? Então, olha só a letra A. O átomo possui um pequeno núcleo positivo. Exatamente. Por que é pequeno? Porque no enunciado ele fala que grande parte delas, ou seja, das partículas, atravessa a lâmina. Se atravessa é porque nada colidiu, certo? E outras desviaram. Então, ele desviou exatamente por conta deste núcleo, beleza? Que é positiva. Portanto, a letra A é a correta. A letra B ela é incorreta porque o átomo ele é divisível, certo? A gente sabe que tem elétron, tem núcleo, tem nêutron, tem próton, beleza? O pudim de elétrons que ele diz na letra C, ele está se referindo ao modelo atômico de Thomson, beleza? E a letra D fala, o átomo possui camadas eletrônicas de transição. Isso aí não tem nada a ver com o experimento de Rutherford, beleza? Vamos lá, próxima questão é o seguinte. Para descer por um toboágua, uma criança empurra para trás um suporte fixado acima da entrada deste brinquedo, a fim de que ela seja impulsionada. Supondo que esse toboágua tenha 19,8 metros de altura, que não possua atrito e que a água não influencie na queda da criança, e considerando que essa criança chega ao solo com uma velocidade de 72 km por hora, é correto afirmar que a velocidade inicial dela é de... Então vamos lá, pessoal. Nós temos o seguinte, né? Nós temos aqui o toboágua, beleza? A criança está a uma altura inicial aqui, certo? Tem uma velocidade, ela vai sair com uma velocidade, e essa velocidade que é o que ele quer saber, e ele chega no final desse toboágua com uma velocidade f, certo? Então a gente colocou aqui os dados. A altura é 19,8, a velocidade final é 72 km por hora, e o que ele quer saber aqui é a velocidade inicial. Eu coloquei f aqui, né, pessoal? Mas é a velocidade inicial. A velocidade final está em quilômetros por hora, certo? Aqui está em metros, então é bom a gente transformar em metros para poder fazer o que tem que ser feito. Então a gente acaba fazendo o que, pessoal? Dividindo por 3,6, certo? 72 dividido por 3,6 é 20 metros por segundo. Pessoal, isso aqui a gente trabalha altura e velocidade, a gente trabalha com o quê? Com energia mecânica, certo? E dos conceitos de energia mecânica é o quê? A energia mecânica é o somatório da energia cinética mais o somatório das energias potenciais. E o outro conceito também é que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial quando não tem dissipação de energia. E isso ele fala. Quando que ele fala isso? Ele fala que não possui atrito e que a água não influencia na queda. Em outras palavras, a energia ela é conservada. Então, o que eu fiz aqui? Inicialmente, ele estava aqui, ele tinha uma velocidade e ele tinha uma altura, certo? Então, olha só, mv ao quadrado sobre 2 mais mgh é a energia mecânica inicial, tudo bem? Tem que ser igual à energia mecânica final. A energia mecânica final só tem velocidade, porque a altura já chegou no que a gente determinou aqui, que era zero. Tranquilo? Então, se a energia potencial é zero, ele só tem energia cinética. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui nós temos M, M e M. Em todos os termos nós temos M. Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei todos os M's. Ficou o quê? 20 ao quadrado, que é a velocidade final, certo? Em metros por segundo. 20 ao quadrado sobre 2 é igual ao quê? V0 ao quadrado sobre 2 mais 10, que é a aceleração, a gente adota que é 10, vezes 19,8, que é a altura. Então, o que eu fiz aqui? 20 ao quadrado é 400. Dividido por 2 dá 200, certo? É igual a V0 ao quadrado sobre 2 mais 198, que é 19,8 vezes 10, dá 198. Passei esse cara que está positivo para cá, então ficou negativo. 200 menos 198 vai dar 2, né? É igual a V0 ao quadrado sobre 2. Aí o que eu fiz aqui? Eu só inverti, tá bom? V0 ao quadrado sobre 2 é igual a 2. Tudo bem? 200 menos 198 é igual a 2. Esse 2 vai passar para cá multiplicando. 2 vezes 2 é 4.
Então, V0 ao quadrado é igual a 4, logo V0 é igual a raiz de 4. Ou seja, a velocidade inicial é de 2 metros por segundo. Ou, se transformando para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, certo? Então, vai dar 7,2 quilômetros por hora. Essa foi a terceira questão de física. Beleza? Próxima questão diz assim: uma aluna classifica diversos tipos de ondas como transversais, longitudinais, mecânicas e eletromagnéticas. Sobre o estudo de ondas é correto afirmar. Então, antes de olhar as alternativas, vamos fazer um estudo sobre esses 4 tipos de ondas, né? Nós temos a onda mecânica, certo? Que necessita de fluido, certo? Que tipo de fluido? O ar, a água, certo? O metal também é um fluido, beleza? E quais são os tipos de ondas? Qual é um exemplo de onda mecânica? A mola é um exemplo de onda mecânica. O som é um exemplo de onda mecânica, beleza? Aí nós temos a onda eletromagnética. Quais são as características dela? Não precisa de fluido, ou seja, ela se propaga no vácuo. Um exemplo é a luz. Ela se propaga tanto no fluido quanto no vácuo. Beleza? Uma coisa bem interessante é o seguinte: você vê naqueles filmes lá, Star Wars, aquelas explosões no espaço, o barulho, aquilo ali não existe não, porque o som, ele precisa de quê? De fluido, certo? E no espaço não tem o quê? Não tem vácuo. Beleza? Então vamos lá. A outra conceito que ele deu ali também para a gente analisar foi sobre as ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? É quando a propagação da onda ela é paralela à vibração dessa mesma onda. Olha esse exemplo aqui, a mola, né? A mola, a propagação da onda é nessa direção e tá vendo aqui, ó, ele começa a fazer este movimento aqui e de repente essas molas se juntam. Isso aqui é uma vibração na horizontal, certo? Então, se a onda propaga na horizontal e a vibração também se propaga na horizontal, elas são paralelas. Se elas são paralelas, é uma característica de ondas longitudinais. Tranquilo? Então, um exemplo de ondas longitudinais é a mola. As ondas transversais. O que são ondas transversais? São ondas cuja sua propagação ela é perpendicular a sua vibração, ou seja, a propagação dessa onda aqui, ela é dada o quê? Na horizontal, ela está indo para lá. Só que a vibração, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é na vertical. Isso aqui é uma característica de ondas transversais. Um exemplo de ondas transversais: a corda, a luz, beleza? Então, tendo essa análise aqui, a gente consegue responder a questão. Na letra A, ele fala o seguinte: toda onda mecânica é longitudinal, né? Aqui a mola é longitudinal, a mola é uma onda mecânica? É. Só que a corda também é uma onda mecânica, certo? Só que ela é transversal. Então a letra A está errada. O som é uma onda transversal. Pessoal, o som ele é uma onda longitudinal. Beleza? Ele se comporta desta forma aqui. Tranquilo? Então ela está errada. Letra C. Ondas transversais têm as direções de propagação e vibração paralelas. É o contrário, né? As ondas transversais elas têm o quê? Direções perpendiculares. A longitudinal que é paralela. Tranquilo? Então nos resta a letra D. Toda onda eletromagnética é transversal. Beleza? Então essa foi a penúltima questão da prova de física. Vamos lá, próxima questão falava o seguinte: 3 esferas metálicas idênticas ABC com quantidade de carga 6, menos 10 e menos 18 microcoulombs, respectivamente, são colocadas no vácuo em conteúdo da seguinte forma. Aí o primeiro passo: tocam-se as esferas A e B, deixando-se a esfera C muito distante. E em seguida tocam-se as esferas B e C, deixando-se a esfera A muito distante. Após esse procedimento, as 3 esferas são fixadas de modo alinhado e as esferas B e C distam
da esfera A, 3 metros cada uma, segundo a figura a seguir. Nessas condições, é correto afirmar que a força resultante sobre a esfera B é de... Pessoal, antes da gente saber sobre a força, a gente tem que saber como é que ficou as cargas, né? Porque ele diz que houve contato. E se houve contato entre cargas diferentes, né? Então vai mudar os valores das cargas, tranquilo? Então, na primeira situação, ele dizia o quê? Que ele iria entrar em contato a esfera A e a esfera B. A esfera A tem 6 e a esfera B tem menos 10 microcoulombs. Como é que a gente descobre como é que ficou o arranjo delas? A gente faz o quê? Uma média entre as cargas, ou seja, 6 mais menos 10 sobre 2, né? Ficou menos 4 sobre 2, que ficou menos 2 microcoulombs, né? Então, menos 2 microcoulombs ficou para a esfera A e menos 2 também ficou para a esfera B. Em seguida, ele pegou essa esfera B depois do contato com a esfera A e fez um contato com a esfera C. Novamente, eles estariam com cargas diferentes, né? Porque a esfera C tem menos 18 e a B agora tem menos 2, certo? Então, como é que vai ficar a carga deles? A gente faz novamente o quê? A média, né? A média entre quem? B, que a carga era menos 2, e C, que a carga era menos 18. Então, a média é o quê? Menos com menos aqui, somando vai continuar menos, né? Então, é menos 2 com menos 18, menos 20, dividido por 2, menos 10. Então, ficou menos 10 microcoulombs para a esfera B e para a esfera C. Beleza, a gente achou a carga de cada uma delas, né? Agora, vamos fazer o que ele nos mostrou, certo? Ele falou que a esfera A ficou no meio, né? E ficou 3 metros de B e de C, certo? E ele quer saber o quê? A força resultante em B. Se ele quer saber a força resultante em B, a gente tem que analisar as forças que as outras esferas atuam em B, né? Então, o A, né? Como as cargas são todas negativas, né? Menos 2 e menos 10, então aqui vai acontecer uma força de repulsão entre eles. Como eu quero analisar o B, eu só vou analisar o B, certo? Então, entre o A e o B, ele vai gerar uma força de repulsão para lá, certo? Igual eu fiz aqui, ó. Gerou uma força de repulsão para lá. O C também. Por mais que ele está mais distante, ele vai gerar uma força de repulsão, certo? Que eu representei aqui também. Tranquilo? Então, a força resultante vai ser o quê? Estão no mesmo sentido, então basta eu só somar os módulos delas. Tranquilo? Então, vamos lá. A força que a esfera A exerce em B é o quê? KQ, Q, sobre D ao quadrado. Então, eu fiz aqui, né? O K, que é a constante que ele deu, é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga entre elas. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um módulo, viu? É o módulo da carga. Então, vai ser 10, um módulo, e a outra vai ser 2, certo? Lembrando que é microcoulombs, ou seja, é 10 a menos 6. Então, é 10 vezes 10 a menos 6, vezes 2, vezes 10 a menos 6. E a distância de A para B é quanto? 3, né? Então, será de 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, olha só o que vai dar. 9 vezes 10 a nona, vezes, olha aqui, ó. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 é só somar os expoentes, certo? Então, vai ficar menos 12. Beleza? Esqueci aqui do menos. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 12 vezes 2. Tudo bem? Então, olha só. Esse 10 aqui, ó, o expoente é 1. Tranquilo? Então, é positivo com positivo. O somatório aqui vai dar 10 a décima. O 9... corta com esse 9 aqui de baixo, porque 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 10 a décima vezes 10 a menos 2, 12. Novamente, temos as bases, somamos os expoentes. 10 menos 12 é menos 2. Portanto, a força que A exerce em B é de 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Falta a força de C em B, que eu fiz aqui do lado, ó. É a mesma situação, tranquilo? 9 vezes 10 a nona é a constante, vezes a carga do C e da carga do B. A carga em módulo é 10 microcoulombs cada um.
Então, é 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Aí aqui é só somar esses expoentes todos. Lembrando que a distância de C para B é quanto? É 6, né? 3 mais 3, então aqui é 6 ao quadrado. Então, vamos lá. Olha aqui. 9 vezes. Somando isso aqui, ó, 9 com mais 1, certo? Com mais 1 vai dar 11, certo? Então, 10 a 11 vezes 10 a menos 12, certo? Que é menos 6 com menos 6 dá menos 12. 9 vezes isso aqui tudo dividido por 36. A gente simplificando o 9 com 36, aqui fica 1 e aqui fica 4, certo? Dividindo por 9 nos dois. Então, vai ficar 1 quarto vezes 10 a menos 1, porque 11 menos 12 é menos 1. E 1 quarto é o quê? 0,25. Então, 0,25 vezes 10 a menos 1. Deixando em notação científica, a gente vai saber que é 2,5 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a gente aumentou este número, a gente tem que diminuir esse. Então, a gente aumentou uma casa. Então, a gente diminui esse, né? Lembrando que quanto mais, no número negativo, quanto mais a gente aumenta esse valor aqui, menor ele vai ser. Então, vamos lá. Ele quer saber a força resultante, né? Então, a força resultante não é o somatório das forças, certo? Então, vai ser a força, essa força que a gente calculou, mais essa força que a gente calculou. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 2, mais 2 vezes 10 a menos 2. Estão no mesmo expoente, então dá para somar estes números aqui. Então, vai dar o quê? 4,5 vezes 10 a menos 2. Essa é a resposta da última questão de física. Portanto, é a letra B de bola. Beleza, pessoal?